Ela foi mãe e viúva, discípula de São Vicente de Paulo. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na fascinante história de Santa Luísa de Marilac, cofundadora da Congregação das Irmãs Vicentinas da Caridade, cuja memória litúrgica celebramos neste dia 15 de março. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. Já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. A história da humanidade consagrou o século XVII como o século de ouro de toda a história francesa, pois foi neste período que o país ultrapassou as demais nações europeias e se consolidou como grande potência ultramarina. Também sob o longo reinado de Luís XIV, que durou efetivamente 61 anos, a França lutou grandes guerras, como a Guerra Franco-Holandesa e a Guerra dos 9 Anos, conquistando por suas muitas vitórias seguidas uma glória incomparável. Esta glória se viu refletir também na literatura e na arte francesa do século XVII, com escritores como o poeta François de Malherbe e como o crítico Jacques Bossuet, com pintores como Nicolas Poussin, um dos maiores representantes do classicismo, e como Claude Lorrain, paisagista do barroco francês. No campo das ciências, da razão e do moralismo, a França também viu florescer as ideias de grandes pensadores, como as do filósofo, físico e matemático René Descartes, considerado por muitos como fundador e pai da filosofia e da matemática modernas, e como as do filósofo e teólogo Blaise Pascal. Também ele inventor e físico, um dos mais influentes representantes da heresia jansenista, corrente teológica, política, moralista e pastoral que, bebendo da crítica protestante às obras de Santo Agostinho, pregava dentro da própria igreja uma antropologia pessimista, afirmando, como Lutero, a incapacidade humana de qualquer ato bom, corrompido como estava o homem pelo pecado original. Contrapondo-se à devastação doutrinal provocada pelo jansenismo, a Igreja Francesa do século XVII também viu nascer grandes santos nos seus jardins, dentre eles Francisco de Sales e Joana Francisca Chantal, Joana de Lestonac, João Eudes, Cláudio La Colombière, Margarida Maria Alacoque, João Batista de La Salle, Vicente de Paulo, um dos expoentes da Contra-Reforma Católica, e sua fiel colaboradora, a Mademoiselle Legras, como popularmente era conhecida a viúva Luísa de Marilac, a santa que celebramos neste dia 15 de março. Luísa nasceu em Paris, na França, no dia 12 de agosto do ano de 1591, no seio de uma família abastada e muito religiosa. Sua infância feliz, no entanto, se viu fortemente prejudicada pelo falecimento precoce da mãe, tendo sido sua instrução confiada às monjas dominicanas de Saint-Louis de Poissy, com as quais ela viveu por um tempo. A boa influência que aquelas irmãs exerceram sobre a vocação de Luísa fizeram-na acreditar no chamado para a vida religiosa consagrada. Assim sendo, ela comunicou aos familiares que não desejava nesta vida outro esposo que não fosse o Cristo e escolheu viver sob a regra de São Francisco de Assis junto às irmãs capuchinhas. Orientada, porém, por seu confessor, Luísa se deu conta de que não poderia seguir adiante sua resolução, pois as monjas capuchinhas praticavam penitências e sacrifícios muito austeros para sua frágil resistência de sua saúde. Não sem amarguras e dúvidas, Luísa se dispôs então à vontade de Deus, a fim de que dela fizesse o que bem entendesse. Quando Luísa contava somente seus 15 anos de idade, outra infelicidade se abateu sobre sua casa,
a morte prematura de seu pai, Luís de Marillac, senhor de Ferrières e de Villiers, que deixou para a filha uma grande herança. Depois de algum tempo meditando sobre os rumos que tomaria em sua vida, enquanto era consolada por seus parentes, Luísa então aceitou a proposta que lhe foi feita pelo renomado senhor Antoine de la Grace, concedendo-lhe a mão em casamento. No dia 5 de fevereiro de 1613, quando Luísa contava, portanto, 21 anos de idade, eles juraram um ao outro e a Deus, diante do altar da igreja Saint-Gervais, fidelidade conjugal e amor eterno. O casamento duraria 12 anos, durante os quais Antônio e Luísa geraram um filho, Miguel, que nasceu prematuro em outubro de 1613. Não devemos nos esquecer que naqueles anos se abatia sobre a Igreja a perigosíssima doutrina jansenista, que, como dissemos há pouco, se constituía de uma visão extremamente pessimista sobre o homem, incapaz de qualquer bem. O jansenismo, ademais, enfatizava de tal modo a corrupção da alma humana e a sacralidade da Eucaristia que instigava os fiéis a não receber não somente as espécies consagradas do pão e do vinho, mas também os demais sacramentos, desmerecedores de quaisquer graças da parte de Deus. Muito bem engendrada, afinal de fato não parece haver ou ter havido sobre a terra sequer um homem que possamos dizer merecedor das bênçãos divinas, exceto a Virgem Maria. O jansenismo, percebendo, pois, estar corretíssimo em tudo o que ensinava, resultou numa grande confusão no coração da Santa Igreja, dado que, confusos e receosos de receber os sacramentos para a própria condenação, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, os fiéis foram aos poucos se desligando até mesmo da mera assistência da Santa Missa. A questão se tornou tão séria que dividiu opiniões dentro da própria Igreja. Influenciada, portanto, pelo jansenismo, a Mademoiselle Legras, como todos passaram a se dirigir a Luísa depois de sua união com Antônio, Mademoiselle era um título reservado às mulheres nascido em berço rico, porém não de sangue nobre, viveu por um tempo angustiada no mais íntimo de sua alma, depressiva, julgando ter sido amaldiçoada por Deus, que havia castigado sua infidelidade a ele com uma terrível doença que se abateu sobre o seu marido. Providencialmente passava por Paris naquele tempo o santo bispo de Genebra, Francisco de Sales, que particularmente na Suíça e na França estava muito empenhado na luta contra o protestantismo e contra o jansenismo. Genebra, cabe lembrar, foi a cidade-mãe do calvinismo, uma das muitas correntes heréticas nascidas do protestantismo de Lutero. Em seu encontro com a angustiada senhora, Francisco iluminou sua alma até o íntimo, reconhecendo-a à direção espiritual de um amigo seu, um homem muito piedoso e sábio, Dom Réan Pierre Le Camus, bispo de Belley. Corria o ano de 1619. Luísa contava somente os 28 anos de idade. Como dissemos, o casamento de Luísa e Antônio durou 12 anos, até que o esposo faleceu, atingido pela tuberculose, no dia 21 de dezembro de 1625. Sendo ainda bastante jovem, de boa família, elegante e dotada de muitas qualidades, que certamente a destacavam dentre as demais mulheres de seu tempo, ao enviuvar, Luísa declarou que estava decidida a seguir uma disposição que Deus havia plantado em sua alma alguns anos antes, a de não se casar novamente, podendo assim dedicar todo o seu tempo disponível às obras de caridade. Naquela época em que perambulava por toda a França o padre Vicente de Paulo, então com seus 44 anos de idade.
Vicente vivia para socorrer os muitos milhões de pobres que a França gerou nos séculos XVI e XVII, em benefício dos quais fundou no mesmo ano de 1625 uma nova família religiosa, a Congregação da Missão, tendo lançado também as sementes de diversas confrarias para os leigos. Para a manutenção de sua grande obra, geralmente Vicente contava com a ajuda de muitas senhoras ricas, as quais carinhosamente chamava de Damas da Caridade. Tendo travado conhecimento já há algum tempo com Vicente, Luísa requereu-lhe como seu confessor dignidade que, levando em consideração seu empenho caritativo e missionário, o padre a princípio não queria aceitar. Depois, acabou cedendo e sua orientação influenciou tão fortemente o coração da jovem Mademoiselle que ela se converteu numa das suas mais generosas patrocinadoras. E, na verdade, mais do que apenas isso. Enquanto avançava a Congregação da Missão, cujos religiosos foram e são ainda hoje conhecidos como lazaristas, outras necessidades foram se descortinando ante ao olhar atento de Vicente. Muitas eram as jovens e senhoras viúvas que desejavam se consagrar a Deus de um modo mais comprometido, não encontrando ele, porém, na grande maioria delas, nenhuma que estivesse à altura de orientar as demais, haja vista que, por mais piedosas que fossem, quase não tinham instrução. Instrução, entretanto, era o que não faltava em Luísa, assim como sobrepujavam nela todas as virtudes evangélicas. Com efeito, desde sua infância, Luísa havia recebido a melhor formação possível, algo que era raro para uma mulher naquela época, sendo dotada de grande conhecimento em latim, filosofia e literatura, além de ser muito primorosa na arte da pintura, de quadros e de imagens. De sua parte, muito humilde, ela se julgava inapta para qualquer bem, influenciada em parte, como dissemos, pelo jansenismo, tendo de si a mais despreciável impressão possível. Tendo lido o Evangelho do Bom Semeador e não reconhecendo em mim alguma boa terra, desejei semear no coração de Jesus todas as produções de minha alma e as ações de meu corpo, para que, tendo o crescimento de seus méritos, eu não opere mais senão por ele e nele. Registrou ela em seu diário espiritual. Por seu turno, Vicente julgou ser a Mademoiselle Legras a pessoa ideal para colocar à frente de um novo empreendimento seu, a fundação de um ramo feminino de sua obra de caridade, alguém que pudesse também acompanhar de mais perto as confrarias leigas que deixava por onde passava, algumas delas já naqueles tempos envolvidas em desmandos e disputas pela autoridade. Luísa aceitou os encargos, sendo que, numa casa que havia alugado para si logo após o falecimento do esposo, acolheu as primeiras 4 jovens. Era o ano de 1633. Nascia assim, de forma muitíssimo modesta, aquela que viria a se tornar a numerosa congregação das Filhas da Caridade. A princípio, porém, nem Vicente nem Luísa sonharam em se tornar fundadores de congregações religiosas, tendo sido por isso que, somente no ano de 1634, é que Vicente escreveu como que uma regra de vida para a jovem viúva e para suas internas, que, se por um lado viviam na mesma casa, por outro não eram de fato freiras, pois não emitiam os votos canônicos da pobreza, da castidade e da obediência. Aquelas jovens, as quais o próprio Vicente dizia não conhecer religiosas, mas úteis à igreja, ele estabeleceu: vosso convento seja a casa dos pobres, vossa cela um quarto alugado, vossa capela a igreja paroquial, vosso claustro as ruas da cidade e as enfermarias dos hospitais, vossa clausura
a obediência, vossas grades, o temor de Deus, vosso véu, a santa modéstia. As filhas da caridade, que depois foram apelidadas de vicentinas, se multiplicaram rapidamente por toda Paris, onde assumiram particularmente a assistência dos doentes do Hotel Dieu, o maior hospital da cidade. Outras necessidades, para além do socorro dos doentes e dos empesteados, logo se manifestaram, como a instrução das crianças pobres. As vicentinas, portanto, mesmo considerando que muitas dentre elas sequer sabiam ler ou escrever, se tornaram as primeiras professoras e catequistas de muitas almas, condenadas à pobreza e à marginalidade. Luísa, pessoalmente, estava muito envolvida em tudo, nem mesmo uma epidemia que assolou Paris naqueles anos a conteve. E assim, abandonada ao serviço dos pobres, ela viveu toda a sua vida, enquanto apenas uma pequeníssima preocupação ela dedicava ao seu filho Miguel, a qual desejava ver padre. Miguel seguiu outro caminho, se casou e constituiu família, mas não deixou de oferecer à sua mãe o consolo de ter se tornado um homem justo e honesto. Como podemos supor, entre Luísa e Vicente, desde o primeiro momento em que se encontraram, nasceu uma relação de íntima amizade, bem como de cumplicidade mútua na santificação de suas almas. Foram centenas de cartas que trocaram entre si, correspondências estas que foram todas organizadas por Luísa, constituindo uma obra a qual ela chamou Máximas e Avisos, até hoje lidas pelas irmãs vicentinas como o programa espiritual de seu carisma. Em seus momentos derradeiros, Luísa desejou ser consolada com a presença e as palavras de Vicente de Paulo, que, naquele mesmo ano, 1660, encontrava-se muito idoso, 80 anos de idade e acamado. A santa fundadora, portanto, não pôde ser atendida em seu último pedido, oferecendo também a Deus este pequeno sacrifício pela salvação das almas e pelo socorro dos seus pobres, aos quais ela considerava seus mestres. No último brevíssimo recado que lhe enviou Vicente, o santo fundador mandou-lhe dizer: vá na frente, logo tornarei a vê-la no céu. De fato, Luísa faleceu no dia 15 de março de 1660, aos 69 anos de idade, enquanto Vicente morreria para este mundo apenas 6 meses depois, no dia 27 de setembro. Beatificada no dia 9 de maio de 1920, sob o pontificado do Papa Bento XV, a Mademoiselle Legras foi elevada às honras dos altares pelo Papa Pio XI no dia 11 de março de 1934. Algumas décadas depois, no dia 10 de fevereiro de 1960, por meio da Carta Apostólica Omnibus Mater, que significa Mãe de Todos, o Papa São João XXIII declarou Luísa de Marillac como patrona de todos os que se dedicam às obras sociais. Quanto às relíquias de Nossa Santa, elas repousam na capela da Casa-Mãe das Filhas da Caridade, quer dizer, no convento da Rue du Bac de Paris. A mesma capela onde, no ano de 1830, a Virgem Santíssima se dignaria a aparecer à irmã Catarina Labouré. Sobre as aparições da Rue du Bac, temos um vídeo aqui no canal sobre a festa de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, celebrada no dia 27 de novembro. Ao meditarmos as vidas de nossos santos, queremos sempre elucidar seu caminho martirial, quer dizer, as cruzes que tiveram de suportar com virtude heróica para alcançar a glória definitiva com Cristo, merecendo assim as honras e o culto de veneração que lhes prestamos neste mundo. A vida de Luísa de Marillac, ao contrário da primeira impressão que possamos ter,
de que teria sido uma vida muito tranquila e sem sofrimentos ou dificuldades, foi desde os primeiros anos marcada pela dor e pela incompreensão. Primeiro, a dor da perda da mãe. Depois, a dor do falecimento do pai, somado à dor de se ver rejeitado para a vida religiosa consagrada. Também não dissemos nesse vídeo a dor de ver o meio-irmão ser decapitado em praça pública em 1632, acusado de desfalques financeiros, e de ver os bens de sua família hipotecados e seu tio morrer prematuramente. Depois, por fim, a dor de ver o sofrimento alheio, ciente de suas próprias limitações, quase sendo obrigada a escolher a quem ajudar. Neste sentido, os pobres constituem ao mesmo tempo a cruz e o gozo de Luísa, assim como constitui para todos os que decidem viver pelo próximo. Cruz pesadíssima que, nestes nossos tempos, em que o que mais importa é a própria satisfação, quanto mais passam os anos, menos pessoas estão dispostas a carregá-la. Rogamos, pois, a Santa Luísa de Marilac, especialmente neste dia 15 de março, que celebramos sua memória litúrgica, e dos céus interceda a Cristo pelo aumento e pela santificação da vida consagrada, bem como para que nos conscientizemos de que a dor do outro deve ser a nossa própria dor, e a miséria do outro a nossa condenação. Por isso, oremos. Ó Deus, que nos alegrais cada ano com a festa de Santa Luísa de Marilac, fazei-nos, venerando sua memória, seguir os exemplos de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina para sempre convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Santa Luísa de Marilac, rogai por nós.